compositora e produtora cultural Karen Mendes. Vamos falar de música, claro, mas também da atuação do Conselho Cultural do município, já que recentemente novos membros foram empossados, né? Conselho da Cultura, que é composto por 11 titulares e 11 suplentes, representando o governo municipal e diversos setores da sociedade civil. Karen Mendes é ocupante da cadeira de música. E eu queria começar justamente por esse ponto, Karen. A gente teve recentemente, né, posse de novos conselheiros. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual a atuação, né, do Conselho de Cultura, qual a importância dela para o município e como que os trabalhos são desenvolvidos, né, pelos ocupantes das cadeiras, no seu caso, a cadeira da música, né? Bom dia. Isso, bom dia bancada, bom dia ouvintes da Princesa. O Conselho de Cultura, ele é um órgão fiscalizador, né? Ele serve para que sejam direcionadas, sejam discutidas todas as pautas referentes à cultura no município de Feira de Santana. Nós tivemos a criação desse conselho logo após a aprovação do Plano Municipal de Cultura, né? Que é aprovado o Conselho de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura e aí é que esse trabalho começa a ser feito. Hoje o Conselho de Cultura está empossado, né? Tem uma nova composição. A eleição foi um processo que durou mais do que deveria ter durado, foi um processo meio atrapalhado com relação a prazos, justamente porque nós que fazemos parte do Fórum Permanente de Cultura, né, que é um grupo enorme aqui em Feira, um grupo de artistas, de produtores culturais, de agentes culturais, que é muito bem articulado, nós fizemos uma campanha muito forte em cima dessa eleição do Conselho de Cultura, justamente para que toda a categoria, todo o corpo, todos os fazedores de cultura da cidade ficassem cientes do que é o Conselho, de qual a importância do Conselho, porque lá é onde são discutidas todas as pautas referentes à cultura. Então, muita coisa não tem acontecido na cidade, porque o Conselho não estava conseguindo atuar de forma eficiente. Então, assim, quanto mais as pessoas participam e ficam a par do que o Conselho está fazendo, mais a gente consegue trabalhar de forma eficiente para que os nossos anseios, né, as nossas necessidades enquanto artistas da cidade sejam atendidas. Então, hoje já tivemos 2 reuniões do Conselho, teve a reunião de posse, teve a primeira reunião, uma reunião extraordinária, teremos outra na semana que vem. Normalmente, as reuniões são mensais, é uma por mês ordinária e quando tem alguma extraordinária. Só que como está chegando aí a verba da Lei Paulo Gustavo, né? Então, a gente tem muita coisa para resolver, muita coisa para discutir. Então, essas reuniões têm acontecido de forma mais frequente durante esse período para que a gente bote esse recurso para chegar e para chegar onde deve chegar, né? Que é na mão dos fazedores de cultura. Pois é, eu ia tocar justamente nesse assunto, né? A gente tem aí a chegada do recurso, né, da Lei Paulo Gustavo, salvo engano, um pouco mais de 4 milhões, né? Isso. Quem deve ter direito a receber e como é que isso deve acontecer, Karen? Olha, é mais um edital que vem para oxigenar, né, o meio cultural. Nós da cultura ficamos muito penalizados durante o período pandêmico, né? Foram praticamente 3 anos aí que a cultura foi massacrada, porque a gente foi, como costuma se dizer, e nunca é demais falar, nós fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar ao trabalho, né? A cultura foi muito penalizada no período da pandemia. Então, tivemos a Lei Aldir Blanc, né, que veio dar esse ar, né, esse oxigênio para a gente voltar a pagar as nossas contas, né, enquanto trabalhadores. E agora vem a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei mais direcionada para o audiovisual, certo? O fundo que vem para cá o recurso que vem para cá saiu do Fundo de Audiovisual do Governo Federal. Então, por isso, o foco da Lei Paulo Gustavo é o audiovisual. Isso significa que os outros segmentos estão fora? Não. Isso significa que nós vamos produzir em cima do audiovisual. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou da música. Eu vou colocar um projeto para participar da lei. Eu vou submeter um projeto à lei. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu DVD,
que ano passado eu completei meu jubileu de prata, fiz 25 anos de carreira e não consegui produzir um material porque eu não tinha recurso para isso, né? E aí eu vou submeter um projeto agora para gravar o meu DVD comemorativo de 25 anos de carreira. Eu sou da música, mas eu vou submeter um projeto de audiovisual. Por quê? Porque a gente precisa dar recurso, fazer com que o recurso chegue a esse pessoal que trabalha com audiovisual. Então, obrigatoriamente, no meu projeto, eu vou trazer profissionais do audiovisual para trabalhar comigo na música. Então, o recurso, ele vem com essa intenção, né? Com essa finalidade de dar um gás à produção de audiovisual em todo o território nacional. E aí esse recurso vai chegar em feira e vai ser muito bem-vindo. Não, sem dúvida, né? E vira algo até multifatorial, né? Porque você falou, tem pessoas do audiovisual que vão trabalhar no seu DVD, então você está contemplando a música, contemplando profissionais de mídia, né? Que trabalham nessa área, e você tem uma equipe assim muito maior sendo beneficiada, né? Toda uma rede, porque tem assessoria de imprensa, tem assessoria executiva, tem produção, tem som, a galera de mixagem, a galera não sei o que. Então, toda uma rede aí envolvida, né? Muita gente acaba sendo contemplada. Então, esses editais são importantíssimos. Um fôlego, né? Nossa Senhora. Depois da Lei Paulo Gustavo, né? Depois desse edital da Paulo Gustavo, vai ter Aldir Blanc 2, que vai trazer mais um suspiro aí pra gente continuar dando seguimento ao nosso trabalho. Bom, você falou do Conselho Municipal como uma ferramenta para que os fazedores de cultura da cidade possam ter os seus anseios, né, atendidos, né? Até porque tem representação do poder público dentro também, e é importante que tenha, né, do Conselho Municipal. Como é que você enxerga o cenário de Feira de Santana hoje em relação a esses anseios? O que é que mais falta para os fazedores de cultura? Onde que a gente precisa avançar? A gente teve aí recentemente São João, né? Um pouco mais atrás a Micareta. E são eventos que sempre se abre discussão na cidade, porque a gente tem muita gente boa na cidade, independente do segmento, independente de estar envolvido com a Micareta, com São João ou com qualquer outra manifestação cultural. Banda Anunciador amanhã acontece também. Nossa. Feira de Santana é uma cidade que respira a cultura, né? E tem muita gente boa. Quais são os anseios desse pessoal? Então, né? Falta muito ainda quando se fala em política cultural aqui em Feira, né? As discussões ainda estão muito, muito aquém do que é, assim, o mínimo que se precisa. A gente tem avançado muito porque essa política de editais aqui em Feira é muito nova, né? É muito nova. A gente veio falar mesmo de edital, de projeto nessa área da cultura agora, com a Lei Aldir Blanc, durante a pandemia. Antes disso, não se falava muito em edital. Os editais ficavam mais no âmbito ali do governo do estado, do governo federal. Não se chegava muita coisa aos municípios. E aí agora, né, com essa política chegando assim, inclusive é uma coisa que nós da cultura precisamos nos equipar mais disso, nos letrar mais nessa coisa dessa burocracia que envolve participar de um edital, né, de toda a documentação que tem que ser levantada, e a prestação de contas e não sei o quê. A gente não está acostumado a fazer. A gente não tem feito isso, então a gente precisa mesmo se equipar disso. Serão feitas oficinas agora, né? O Fórum de Cultura tem feito reuniões, encontros assim, de formação mesmo, para você saber como é que faz um projeto cultural, para você saber como é que faz uma prestação de contas. Isso vai acontecer. E a Secretaria de Cultura também está entrando muito forte nisso. Dentro do Conselho de Cultura, nós vamos discutir tudo, na verdade, né? Na última reunião, foram levantados, inclusive, alguns pontos, porque as reuniões são abertas, não só os conselheiros fazem parte, mas toda a sociedade pode participar da reunião. Ela é aberta e pode falar, pode propor também. Onde que elas acontecem, cara? Normalmente no Teatro Margarida Ribeiro, certo? E as reuniões estão sendo divulgadas pelas redes sociais do Fórum de Cultura e a gente tem cobrado isso também pelas redes do governo municipal, né? Mas o Fórum de Cultura tem feito esse papel de divulgação. E aí o que acontece? A gente discute, inclusive, uma coisa que foi levantada e que vai ser discutida nas próximas reuniões, né? Foi um ponto levantado na reunião passada. A equipe que faz parte, a equipe que trabalha na Secretaria de Cultura é muito pequena, é pouca gente. Então, por exemplo, a eleição do Conselho Municipal de Cultura ficou na mão de uma pessoa.
o chefe de gabinete, Giovanni, que fez um trabalho retado lá, foram 140 inscrições para você verificar toda a documentação, se a pessoa está apta a ser candidato, se a pessoa está apta a ser eleitor, porque não é qualquer pessoa que vota no Conselho Municipal de Cultura, tem que ser da cultura e tem que ser da cidade. Então, você tem que apresentar um currículo comprovado. E aí, uma pessoa ficou responsável por analisar toda essa documentação de 140 pessoas. Então, assim, foi tudo atrasado, sabe? Na hora da divulgação do resultado, teve nome faltando. O meu nome não apareceu no resultado e eu estava em primeiro lugar. E aí foi, assim, ficou difícil. E a gente entende que tem pouca gente trabalhando para a cultura na cidade, na Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura precisa de mais material humano para fazer com que as coisas funcionem direito. Então, isso vai ser discutido no Conselho Municipal de Cultura, sabe? A gente está lá para pensar a cultura do A ao Z, assim, tudo o que acontece na cidade que esteja dentro dessa pauta da cultura, né? O Fundo Municipal de Cultura não é utilizado. A gente tem um recurso aprovado em lei, ele não é utilizado porque ele tem que ser discutido. Todas as propostas de utilização do Fundo Municipal de Cultura têm que partir do Conselho de Cultura. Todas as decisões que são tomadas nesse sentido são feitas dentro do Conselho Municipal de Cultura. Então, a gente vai propor. Existe, por exemplo, um projeto que já é aprovado em lei há anos aqui em Feira, que é a realização da virada cultural, como tem em São Paulo, já é aprovada. Existe o recurso, mas não vem porque não existe a virada cultural de Feira de Santana. Entendeu? Então, tudo isso a gente vai fazer lá, assim, a gente vai propor e levantar essas discussões. E de onde vai partir o recurso? Vai vir do Fundo de Cultura? Vai ser o recurso da Secretaria? Vai ser o recurso de algum edital? Tudo isso a gente vai fazer. É muito trabalho. A gente nota que muitas coisas deixam de acontecer, e aí baseado até no que você está dizendo, por essa desordenação das coisas, né? Eu acho que o Conselho vem muito para isso também, né? Para concentrar as ações representando os segmentos culturais e até mesmo fazer essa espécie de consultoria com o pessoal. Porque, por exemplo, você falou dessa questão documental. A gente já ouviu muitas vezes reclamações de artistas que não conseguem se apresentar em eventos como Micareta, ou eventos menores também, promovidos pela própria prefeitura, por falta de documento. Aí, ok, você tem essa questão da reclamação do artista, mas também ele precisa muitas vezes entender que ele tem que ter aquele documento, porque tem situações que são legislação, né? Não tem como você tocar, a fulano de tal é maravilhoso, mas ele não tem a documentação necessária. Tá fora. A gente está falando de crime se contratar sem esse tipo de documentação. Então passa por essa consultoria também para o pessoal, né? Exatamente. A gente precisa se equipar mesmo disso, né? A burocracia, ela existe para proteger todo mundo, né? A gente reclama, a burocracia, mas não é uma coisa ruim. A burocracia não é ruim, é boa, porque protege os lados que estão envolvidos, né? Os documentos precisam existir, precisam ser tramitados da forma correta, para que não aconteça nada ilegal dentro do processo, para que todo mundo esteja protegido nisso, né? Então, assim, vai tocar, tem um edital aberto, quer tocar em algum lugar, você tem que apresentar os documentos, você tem que apresentar, dizer quem você é, né? Dizer o que é que você faz, cadê a sua documentação, é só para pessoa jurídica, cadê o seu cartão de CNPJ, sabe? Tem que ter essa documentação e a gente precisa realmente se equipar disso para que não fiquemos penalizados, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme com documentação. Artista tem dificuldade com isso. Né? Artista tem dificuldade com isso. Então, o que você faz? Você contrata a gente para fazer, meu pai. Contrata alguém, sabe? Uma assessoria jurídica, aquele colega seu que é advogado. Pô, chama o cara para trabalhar junto com você. Vai ter o recurso, você vai receber na micareta não sei quantos mil. Pronto. Separa uma parte desse cachê para pagar o seu assessor jurídico, que vai cuidar dessa documentação para você. Fim. Pronto, gente. É mais um profissional ali agregado ao seu trabalho, sabe? Que não sabe escrever projeto, tem muito produtor cultural na cidade que trabalha com isso. Chama um produtor cultural para escrever o seu projeto. Ele será remunerado, assim como toda a sua equipe. Então, assim, montar uma equipe de trabalho nessas questões é fundamental para você fazer o dinheiro girar
né, com todos os profissionais ali da área, porque a gente tem que se lembrar que tem muito profissional aí envolvido nessa cadeia produtiva, né? Tem o hold, tem o técnico de som, tem o produtor cultural, tem o produtor executivo. Existe uma cadeia enorme aí envolvida em cada processo desse. Então, toda essa documentação tem que estar ok, tem que estar em dia. Essas pessoas têm que apresentar cada uma a sua documentação. E é um trabalhinho grande, porém necessário. Eu imagino. Eu não podia encerrar sem falar sobre a Karen, artista. Você falou aí dos 25 anos de carreira, né? E desse projeto, inclusive, da construção do DVD, como uma comemoração, né? Em homenagem também a quem participou da sua carreira, acredito, durante esses 25 anos. Como é que está? A gente sabe que artista passa por muitas fases na carreira. Qual é a fase atual da Karen com esses 25 anos? Você falou que estava gravando ontem à noite. Então, como é que está a sua carreira nesse momento atual, Karen? Pois é, né? Produzindo. A gente nunca pode parar de produzir. No ano passado, eu lancei um EP, né, que chama Basta Só Desejar. Inclusive, várias músicas entraram aqui na programação da Princesa. A Ana já está aqui, já preparada. E a gente não pode parar, né? Ontem eu estava no estúdio, estava gravando, porque vou colocar uma música agora no Festival da Educadora, que está com inscrições abertas também, da Educadora FM, que todo ano tem, né, esse festival, é um festival muito conceituado, e a gente vai colocar uma música lá no Festival da Educadora. Esses festivais são maravilhosos, assim, para quem é da música, porque bota realmente a nossa música para circular, o nosso trabalho para tocar, né, por aí. Então a gente não pode parar de produzir. Infelizmente, né, a gente depende de recursos financeiros que não chegam. Então, um artista independente, como é meu caso, minha carreira é toda autofinanciada, né? Eu tenho que lançar a mão de alguma forma. E não é fácil. Não é fácil não, porque gravar é caro. Gravar é caro, tem os estúdios que precisam ser pagos, tem os músicos que precisam ser pagos, que são todos profissionais, né, que trabalham com isso. Então, tem que ser remunerados e bem remunerados. Eu gosto de frisar sempre isso, assim. Não é qualquer coisinha que você tem que pagar profissional da música, não, porque é um trabalho que eu sou exigente no que eu quero fazer, né? Então, assim, eu vou cobrar também desse músico que me entregue o melhor. Então, eu também tenho que dar a minha contrapartida da melhor forma possível. E aí, estamos nessa, né? Gravando, produzindo, tentando, né, fazer esse movimento de trazer recursos para a minha produção, né? Participando aí dos editais, tentando colocar projetos nos editais para justamente colocar essa roda aí para girar. Maravilha. Karen Mendes, muito bom tê-la aqui conosco, né? Quero agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente, falar sobre a formação desse conselho, que é algo tão importante, né? Desejar sucesso na sua carreira, que venha mais 25, porque a gente tem muita gente boa em Feira de Santana. Você é uma dessas pessoas que a gente considera, né, como grandes artistas que a gente tem aqui na cidade. E desejar vida longa ao conselho também, né? Eu vi você falando aí sobre a sua fase da carreira, vou participar do festival tal, tem tal coisa. Tudo na vida a gente precisa encarar como a nossa profissão, como um empreendimento. É empreender. Sim. Ser artista também. Sim. Você tem que bolar o seu calendário do ano de acordo com festivais, com festas e tudo mais, se preparar documentalmente para isso. Não deixa de ser um empreendimento. Você, e no caso do artista independente, você é empresário de si mesmo. Sim. Então você precisa, de fato, exercitar esse outro lado, né? Então que o conselho também possa ser essa ferramenta importante de formação, de orientação e de cobrança também junto ao poder público, né? Que esses anseios sejam atendidos por quem de direito a atender. Muito bom tê-la aqui conosco, viu? Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É sempre bom bater esse papo, é sempre bom ter esse espaço na rádio, né, para falar de cultura, para falar de música, para falar do que a gente gosta, do que a gente sabe fazer, né? Agradeço muito esse espaço e sempre que precisar pode chamar que eu tô aqui. Maravilha, começamos então com a Karen Mendes, cantora, compositora, produtora cultural. Falamos um pouco sobre esse conselho, né, cultural do município,
A gente teve recentemente novos membros empossados e sobre o próprio calendário de atuações do Conselho. Dilson Barbosa.